Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Galera, bora para falar um pouco hoje do BTLG, né? É um fundo de logística, é um fundo bem interessante, né? Eu sempre estou de olho nesses fundos para colocar em carteira, tá? Mas ainda não coloquei, tá? Esses fundos imobiliários aqui em carteira. Lembra que meu foco aqui é mais o fundo imobiliário. Eu tenho ações, eu sempre estou comprando ações, tá? Minha carteira de ações está subindo aos poucos. Mas eu foco mais no fundo imobiliário. Mas as ações é bem interessante. Depois eu passo a fazer um vídeo para vocês que é bem interessante você investir em ações, tá? Para não deixar a sua carteira solta. É melhor você ir colocando. Não tem investimento no exterior ainda, porque só para você lembrar que é o canal Pobre Investidor, né? Aqui a gente vende o almoço para pagar a janta, às vezes tem que vender até as carças para investir. Então não é fácil não, tá? É uma batalha diária aqui. Mas eu estou fazendo esses vídeos aqui mais para mostrar para vocês as dificuldades, os erros, né, que eu já cometi, né, na minha carteira. Se for analisar minha carteira, ela tem bastante erro que eu estou tentando corrigir ao longo do tempo, né? Bom, como é ao longo prazo, eu vou fazendo essa correção aos poucos. Cada vez que o mercado se ele subir muito, eu vou fazer uma correção. Se ele cair muito, eu faço outra correção. E com o tempo você vai ajustando, até você vai deixar ela mais interessante. Mas todo o mundo erra, não tem outro jeito, né? Todos que vão entrar nisso aqui vai errar, ou por ganância, ou por falta de atenção, vai ter um monte de coisa aqui, ok? Então galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal. Então só lembrando, esses vídeos que eu vou fazendo aqui é mais para aqueles pessoal que tá começando, tá? Tá começando nos fundos. E eu vou mostrar aqui uns pontos importantes, né? Você está entrando no mercado de renda variável, então você tem que ficar atento em alguns pontos. Mercado, você tem que ficar ligado no mercado também. Não precisa ficar olhando todo dia não, tá? Eu olho mais todo dia sim, porque eu sempre estou fazendo vídeo. Aí geralmente eu olho bastante, mas quem não tem tempo, assim, não precisa, uma vez por semana, dar uma olhada, tá? Não tem essa necessidade. Vocês então podem comentar alguns erros. Eu vou fazendo o vídeo aqui do BTLG e já vou passando para vocês alguns erros que não deve ser cometido, tá? Porque quando você comete esses erros é fatal, você vai ter um problema lá na frente, ok? Galera, um ponto interessante, né? Para quem faz investimento, busque informações do mercado, o que é que está acontecendo, é ele que vai te dar uma direção. E eu vou mostrar alguns pontos aqui antes de começar o vídeo, né, do BTLG. Eu vou passar um pouco aqui do relatório gerencial dele, né, e passar uns pontos interessantes, algumas notícias, tá? Que a notícia você não deve levar ela muito ao pé da letra, tá? Às vezes é uma notícia que ela parece ruim, mas na verdade ela é ótima para você, tá? Talvez para outras pessoas seja horrível, mas para você é interessante. Então, só um ponto aqui, antes de começar o vídeo, vou dar uma passadinha aqui no mercado para a gente dar uma olhada aqui e ver o que está acontecendo, tá? Então, antes de começar aqui, vou dar uma passada no dólar, tá? Por que o dólar, né? A pessoa fala, mas eu estou investindo em fundo imobiliário, não quero saber de dólar. Galera, dólar é um termômetro bem interessante, tá? Só para você ter uma ideia, nesse momento, hoje eu estou gravando o vídeo aqui dia 8, né? Amanhã é dia 9, então esse vídeo vai entrar amanhã. Então, às 11 horas da manhã, eu já vou postando esse vídeo, já solto ele às 11 da manhã, para você ter uma noção o impacto que isso causa para você que investe em fundo imobiliário. Então aqui nós temos um problema, tá? Aqui o dólar tá subindo. Vou até ampliar aqui o gráfico aqui só para você ter uma ideia. O dólar está subindo hoje 1,3%, né? Quase, já batendo quase os R$6 ali, tá? Então, e todos os vídeos que eu faço, ontem mesmo gravei um já mostrando o dólar, tá? Então aqui galera, o dólar, o mercado é muito importante, por quê? Porque aqui vai te dar uma direção para você que investe em fundo imobiliário. Dólar subindo, o que acontece? Inflação sobe. O Banco Central vai subir a taxa de juros, né? Então você já põe na cabeça, opa, se taxa de juros vai subir, mas ele vai subir para 15% o mês que vem. Não galera, se o dólar começa a continuar subindo, não vai para 15%, vai chegar a 16, 17, 18, entendeu? A única coisa que você tem que colocar na cabeça, se ele vai subir, não adianta você ficar aportando na loucura. Eu vou comprar agora porque senão vai disparar. Não, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo.
Porque dólar disparando, os fundos imobiliários vão ter outra queda, tá? Eles vão fazer o teste de fundo, daqui a pouco eu mostro o gráfico do IFIX, tá? Eles vão fazer outro teste de fundo, vão descer, vai ficar tudo lá embaixo de novo, tá? Então fique atento com isso. Isso que eu estou falando é certeza? Não. De repente o dólar aqui muda de direção e desaba e pronto, acabou. É a vida que segue. Mas por enquanto ele não está dando esses sinais, tá? Então o dólar subindo bem hoje, né, na terça-feira. E ontem eu já tinha feito um vídeo dele, vou deixar aqui no gráfico, tá? Vou colocar nos dois gráficos aqui no gráfico. Deixa eu ver aqui. Vou colocar a média móvel mais esticada aqui, porque fica mais interessante. O gráfico semanal, só para você ter uma ideia, é esse aqui. Então, gráfico diário é esse aqui. Lembrando, cada velhinha dessa aqui é um dia, tá? O gráfico diário. E no semanal, cada velhinha é uma semana. Então, só para você ter uma ideia, o dólar começou a cair, só que tem muita gente, galera, que cai nesses contos, né? Você vê jornais, os analistas, os analistas da Globo é terrível, né? CBN, esses negócios, é terrível. São pessoal que, pelo amor de Deus, analista ali não tem nada, só tem militante político ali, mais nada, né? Então, não leve em consideração aquilo não é informação. Aquilo ferra, se você está entrando no mercado, tem que esquecer esse tipo de gente, ele não te ajuda em nada, tá? O mercado começou a ter uma queda forte aqui, tá? Do dólar, né? E começou a descer forte. E o pessoal, não, é que o dólar está caindo porque o governo agora, o governo não está fazendo nada, né? O governo Lula está fazendo, o que ele está fazendo? Ele está andando ao contrário do mercado, ele está fazendo coisas para o dólar subir, né? Essa é a realidade. Então foi uma queda bem elevada e o pessoal começa, não, o dólar agora vai desabar, os bolsominions começam a falar um monte de besteira, né? Nos negócios. E os jornalistas não falam isso, mas eles vão falar da extrema esquerda, da extrema direita, né? Que eles vão falar esse tipo de coisa. Meu, não faz sentido, tá? Então não levem em conta isso. O dólar está simplesmente fazendo uma correção. O dólar já pode passar dos R$7, tá? Não passou porque o Banco Central entrou, senão ele estava acima dos R$7. Eu fiz até uma projeção aqui, tem alguns vídeos aqui que eu faço uma projeção dele. Ele era para ter passado, por quê? Porque ele já fez esse rompimento aqui, então esse rompimento aqui é tendência de alta pura, né? O dólar, se você colocar aqui no gráfico mensal, é pura tendência de alta, né? Não tem o que fazer, tá? E ele vai continuar nessa briga, dá uma queda um certo tempo, depois sobe de novo, né? Você vê que esses pontos aqui foi o que aconteceu, queda, mais queda, sobe, disparou aqui, desceu, opa, agora beleza, nada, tudo de novo agora, né? Então o ciclo começa tudo de novo. Ele buscou a média móvel aqui embaixo e já voltou a subir de novo. O que é isso aqui, quando ele busca a média móvel mensal? É uma correção que ele fez até a média móvel mensal e volta a subir de novo. E o que é que tem a ver isso aqui com fundo imobiliário? Então, é exatamente isso. Dólar subindo, juros sobe e fundo imobiliário tomba, tá? Então, esse ponto aqui, eu já tinha mostrado já para vocês, que fez esse rompimento aqui, ó. Esse rompimento aqui é muito interessante, porque se ele romper aqui, ele vai buscar fazer o teste de topo lá em cima de novo. Então, ele vai fazer o teste do topo. Ele fez o rompimento, sendo confirmado hoje, tá? Então a tendência do dólar hoje é fazer o movimento, tá? Movimento de alta aqui, né? E se ele não subir reto, eu estou sendo modesto aqui, até atingir o topo lá em cima. Se ele der uma falha aqui em cima e voltar, beleza, tranquilo, pode ter uma lateralização, mas a tendência dele é buscar de novo e o Banco Central tem que agir de novo, senão vai dar BO, ok? Outro ponto, você tem que olhar IFIX. O que é o IFIX? O IFIX está caindo hoje uma merrequinha, tá? Você vem caindo aos pouquinhos o IFIX. Apagou o gráfico aqui. Então é isso que eu estou mostrando para vocês não caírem nesses negócios, tá? Dessa notícia. Então simplesmente sigam o mercado, tá? Então o IFIX aqui deu uma quedinha, tá? Deu uma quedinha leve aqui no gráfico diário, mas eu vou colocar no gráfico semanal, que fica melhor para a gente visualizar isso aqui. Então ele fez o pivôzinho de alta, tá? Falhou, tá? Deu a falha no ponto que eu tinha colocado aqui, ó. Certinho, tá? Então a falha que ele deu aqui, que eu já vinha prevendo essa falha, por isso que eu não saio comprando. Então eu não vou sair comprando muito, porque eu faço os aportes do mês, mas são aportes pequenos. Então não vou jogar muita coisa não. Eu faço o aporte dos rendimentos, tá? E assim por diante. Mas isso aqui, galera, ou então alguns fundos que estão me dando boa oportunidade para fazer a entrada. Mas nesse caso aqui do IFIX,
ele vai fazer a correção, tá? Correção, vou mostrar até alguns pontos aqui para vocês darem uma olhada, os pontos que ele pode chegar, porque para cima esquece, tá? Não vai acontecer. Quer dizer, pode acontecer porque nós estamos falando de renda variável, pode ter movimento especulativo, alguma coisa assim, ou otimismo demais das pessoas, mas o fato é que isso não acontece. Então você que investe em fundos imobiliários, é bom sempre dar uma passadinha, dar uma analisada. Então ele vai fazer essa correção no semanal aqui, tá? Provavelmente ele vai buscar aqui os 3.170, 3.180, que é uma correção saudável, só lembrando, tá? Ela deixa de ser saudável se ela começar a fazer a correção, chegar na média móvel aqui, e ela romper, tá? E começar a descer de novo, aí sim nós vamos ter teste de fundo. Por enquanto, tranquilo, mantenha isso, a sua posição. Lembrando, não saia comprando tudo de uma vez, não vou fazer um magic number, esse tipo de coisa, esquece, é uma besteira que eu já vi. Então, não faz sentido esse tipo de coisa. Você vai comprando ele aos poucos, passou do seu preço médio, já dá a brecada, já não insista, tá? Não vai, porque o mercado vai fazer correção. E ele já começou a fazer essa correção e vai continuar fazendo essa correção, tá? Até bater esse ponto. Nesse ponto aqui é ponto de atenção, tá? Se você está investindo no mercado fique atento nesse ponto aqui, marca aí, ó. Esse ponto aqui, 3.170 pontos. Vai buscar essa correção. E esse ponto aqui é crucial, tá? Ele rompeu isso aqui, vai continuar a sua tendência de baixa, tranquilo, pode buscar esse fundo aqui embaixo, tá? Aqui nesse 2.800, 2.900 ali, tá? Então ele pode buscar isso aqui, se tiver uma lateralização, beleza, tranquilo, mas você fique atento nesses pontos, ok? Vou dar outro ponto também, Ibovespa, né? Ibovespa segue caindo, tá uma volatilidade muito alta no Bovespa, tá? Só para você ter uma ideia, no dia de hoje, aqui no gráfico diário aqui, o Bovespa bateu 127 mil pontos, nesse momento está com 124, olha o tamanho da volatilidade. E muita gente é enganada com isso, achando que o mercado vai disparar. Não, eu vou comprar logo que vai disparar. Não, não vai disparar, tá? Ele vai fazer esse teste de fundo aqui no diário, tá? Ó. E por que eu estou falando isso aqui tem a ver com fundo imobiliário? Não, isso aqui tem a ver com ações. Não, ele tem a ver com fundo imobiliário também. Porque se a bolsa começar a desabar, é aquele negócio. Se ela vai para o chão, os fundos vão seguir também, né? Porque vai entrar o pessimismo no mercado. E ela é a renda variável também, que a taxa de juros muito alta afeta ela também, tá bom? Então fique atento aqui, bolsa, né? Os gráficos da bolsa, fique ligado nisso aqui, tá? Então ele vai fazer o teste de fundo ali dos seus 122 mil pontos, 122 mil pontos aqui na Bovespa. Rompeu isso aqui, vai testar o fundo tudo de novo aqui do 118, tá? Então 118 aí ferrou. Porque esse 118 não pode perder isso aí, tá? Se Bovespa perder esse 118 aqui, teremos problemas, nós podemos buscar ali os 100 mil pontos. Isso é um desastre, tá? Total. Então você acha que tá barato ali, vai ficar de graça, né? Outro ponto interessante, fique ligado para mais pessoas da Bovespa e das ações. Eu estou aqui com o gráfico da Petrobras, tá? E ela está caindo forte, Petrobras tem queda forte. Hoje ela está caindo pouco, até ela está caindo quase 2%, tá? Uma queda forte, tá? Petrobras. Então, fique atento, que quando Petrobras e Vale, as duas juntas começam a descer, elas mexem com a bolsa, tá? Então, são duas empresas gigantescas que só elas, sozinhas, elas mexem com a bolsa, tá? A bolsa inteira, só para você ter uma noção. Então, o meu ativo está bom, não está acontecendo nada com ele, não está, mas a Petrobras e Vale mexe, só ela sozinha mexe com a bolsa. São duas empresas capazes de derrubar a bolsa de valores. Então, fique atento com isso, as duas caindo junto é um problema. E Petrobras, só para você ter uma ideia da gravidade do negócio, a Petrobras está tendo prejuízo, tá? Com esse governo aí, o prejuízo dela vai aumentar. E logo ela não vai aguentar esse suporte aqui, tá? Eu vejo muita gente dando indicação de compra para Petrobras, não vale a pena, tá? Lógico, não vamos falar de fundo imobiliário, mas eu estou falando isso aqui também já uma deixa para você que o cara vai entrar na onda de comprar a Petrobras. Fique atento. Mas ela pode subir, ela pode ir lá para 60, não tem nenhum problema, mas galera, ela está no momento do risco, isso aqui é topo, né, da Petrobras, então fique ligado. Se ela romper, se ela perder abaixo de 31 reais ali, galera, já era, isso aqui vai pro chão, tá?
Isso aqui só tem suporte mais ou menos ali nos 28, ali nos 25, e pode buscar ali os 17, tá bom? Então fique atento, que isso é um desastre para a Bolsa de Valores e para os fundos imobiliários também. A Vale segue a mesma coisa, tá? A Vale 3, estou falando BTLG, mas estou falando de ações aqui, então fique atento. A Vale, ela está numa tendência de baixa. Tem ações da Vale, o preço médio ali está próximo de 60, porque eu vou comprando ela aos pouquinhos. Eu comecei a comprar ela ali em torno de 60 reais ali, e ela está descendo, mas eu vou comprando ela devagar. Compro uma ação, por exemplo, compro duas, depende. Agora mesmo eu estou para comprar uma ação dela, mas provavelmente ela vai romper esse fundo, e essa tendência de baixa da Vale aqui vai jogar ela lá para o chão, pode aguardar a Vale abaixo de 30, tá? Mas ela tem um suportezinho aqui nos 44, eu creio que vai romper isso brincando, e pode esperar a Vale ali em 24, que estaria de graça, né? Apesar que aquela já está de graça, a Vale, pelo valor dela, pelo que ela paga de dividendo, está de graça já, tá? Então é aqui, esses pontos daqui para baixo é compra de Vale, tá? Vai comprando, vai comprando aos pouquinhos. Eu vou comprando de uma ou duas e assim por diante. Não compro mais do que isso aqui. Cada vez que ela vai descer, porque eu não sei onde é o fundo também. Mas eu vou focando em dividendo, vai 50 reais uma, tranquilo. Vou comprando ali de boa, sem nenhum problema. E fique ligado, beleza? BTLG, vamos falar agora do BTLG, que vamos começar logo, que senão o pessoal já vai perder a paciência aqui, né? Então o BTLG, galera, já tem uma quedinha aqui, vai seguir no IFIX. E vamos falar um pouco do BTLG. O gráfico aqui, galera, eu vou passar ele daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu passo, vou dar uma olhada no relatório gerencial, que é bem interessante dar uma passada no relatório. Vamos seguir só alguns pontos aqui, tá? Do relatório gerencial do BTLG. Porque é uns pontos aqui que me chamou a atenção, tá? Porque é assim, o BTLG, galera, é um fundo bem interessante. Vou até mostrar aqui no Investidor 10. Cadê o Investidor 10 aqui? Deixa eu... Ah, ele está aqui. Aqui no Investidor 10, essa aqui é a minha carteira. Então, BTLG, ó. O BTLG, galera, é um fundo bem interessante. Você vê, tá 95,67. Só que tem um problema, tá? O dividend yield aqui, olha só o dividendo desse fundo. Quer dizer, ele está com o dividendo aqui do Banco do Brasil, e olha lá, viu? Acho que está até abaixo, tá? Um VP aqui abaixo, o pessoal vai falar que está de graça. Não está de graça, esse fundo está caro, tá bom? E eu vou explicando para vocês aqui, para vocês terem uma ideia de como esse fundo está caro. Liquidez é excelente, tá? Mais de 7 milhões já tem tá negativo aqui. Eu vou mostrar aqui por que é que esse fundo tá, ele tá caro, tá? E isso aqui é interessante. Me chamou a atenção no relatório um ponto que é bem bacana. A vacância desse fundo, galera, tá muito baixa, é um fundo bem administrado, bem bacana mesmo. Só que olha o tamanho do dividendo disso aqui, né? 0,78 centavos, né? O fundo valendo ali quase 100 reais. Isso não vale, galera, tá? A pessoa fala, não, mas os seus imóveis, eu não sei. A galera não está interessada. Os imóveis, é obrigação do fundo ter um imóvel bom, né? Agora, os imóveis são meus? Não, né, galera? Eu estou investindo no fundo aqui. Os imóveis não é meu, não. Senão eu ia lá e falar, não, vou vender, ele está valendo pra caramba agora. Mas não são meus, entendeu? Então, coloque na cabeça isso, tá? Não entre nessa onda que está barato. Esse fundo aqui no mês, tá bom? O valor que ele está agora, está dando 0,81% ao mês. Nós estamos falando de uma Selic ali, está dando mais de 1% ao mês. Então, faz sentido. Não, mas eu vou investir para longo prazo. Beleza, você investe para longo prazo. Esse fundo vai subir, vai piorar mais ainda, você vai aportar mais, né? Daqui a pouco ele está valendo ali 115, mas está pagando 78 ainda, tá? E o relatório me chamou a atenção justamente isso, tá? Então ele sempre vem pagando esse valor, 78, tem hora que dá uma esticadinha a mais, aqui pagou 87, mas é 78. Só um recorrente que ele pagou a mais aqui e pronto. É 78, então não caia nessa, tá? Espere oportunidade do mercado para você fazer aportes, não saia aportando aí de qualquer jeito. Então, galera, você que quer conhecer o mercado, né, de fundos imobiliários, ele não é diferente de ações, tá?
É igual eu estou comprando uma ação da Bradespac, ela é ligada à Vale. Muita gente fala que, mas toda a ação ela vai ter um potencial de alta, é ilimitado, né? A ação daqui a pouco ela está a R$18, daqui a pouco pode chegar a R$80. Um fundo imobiliário não é assim, não é assim que ele vai funcionar, ok? E outra coisa que me chamou a atenção é isso aqui, ó. Ele coloca um retorno de 25% em 24 meses. Você vê que eles já estão ligados, você vê que o fundo não está atrativo, né? Não está um fundo interessante. Em 24 meses, em 2 anos, né? Quer dizer, não vale a pena, está um rendimento horrível, né? Para o mercado agora, um rendimento péssimo. Então não adianta você... E isso aqui ele estava colocando, que ele chegou aqui a R$103, tá? Então R$103 estava pior ainda a situação dele, pagando 78 centavos, né? Não vale a pena. O dividend yield aqui de nem 10%, né, ao ano. Quer dizer, hoje nós estamos... O mercado mudou, galera. Tá totalmente diferente. É um fundo que tem 34 imóveis, né? Tem os contratos dele em torno de 5 anos. Vacância baixíssima. Você vê que é um fundo muito bem administrado. É bem bacana. Só que não vejo muita coisa interessante em termos de retorno para esse fundo aqui, tá? Aí a pessoa fala, não, mas o fundo é legal. Beleza, você compra ele agora, o mercado já está numa situação complicada. Desaba, você fica vendo navios, né, galera? Não adianta, né? Acho que besteira. Acho que não faz sentido. Tem muitos fundos dessa situação, mesma coisa, tá? HGLG, HGRU, HGRI, tem um monte. Tudo fundo bom. Os da Quineia também, tudo fundo bom pra caramba. Mas estão nessa situação também, tá? Não vale a pena investir, não. Você vai soltando sua graninha lá, você vai ter um problema, mas eu tenho muito dinheiro, pior ainda, né? Pior ainda que você vai comprar uma paulada que desaba, vai levar anos para recuperar e aí assim. Então não é interessante, não. BT, aqui ele fala que ele tem 34, né, imóveis, né, que já vamos começando a falar aqui. Tem o resultado aqui de março que foi 78 centavos, que já passou. Dividend yield péssimo, tá? Não tá legal. Ah, mas tá bom que esse negócio você não conhece de investimento. Beleza, então investe você lá, né, galera? Estou falando de renda variável, né? A renda variável é complicada, você não pode vacilar. Você tem que ter margem para você investir em tudo. Por isso que ela é renda variável. Então tem que aguardar um momento oportuno para você fazer uma entrada, tá? Então, é exatamente isso. Então tem esses pontos que ele vem colocando aqui. Aqui ele fala que teve umas despesas operacional aqui do mês também, né? Que isso também já impacta também nos dividendos também, né? Aqui também ele fala também do relação do ativo, né? Do Jundiaí, né? Finalizou a expansão também, e essa movimentação que ele faz no mês, né? Fala sobre a vacância também, tranquilo, né? E é isso. Então, o fundo é bem sossegado, bem administrado, tá? Vacância zerada lá embaixo também, que mostra o histórico de distribuição dele. E outra coisa também, que deixa bem claro, que pode subir aqui no máximo aqui até uma banda superior aqui tem a 82 centavos. Então ele vai ficar pagando ali de 76 centavos a 82, tá? Pode ter essa oscilação. 82 acho muito difícil, deve continuar ali de 78, mas ele coloca aqui até de 76. Então você acha que isso aqui é para esse ano inteiro. Então você acha que vai aumentar os dividendos? Não vai aumentar, tá? Esquece isso, que você vai cair no oscilado. Você vai ver muita gente fazendo praticamente uma propaganda do fundo. Aqui mostra a demonstração do fundo, a demonstração de resultados dele, que mostra que ele gerou aqui 70 centavos, tá? Então o resultado do fundo foi de 70 centavos por ação, quer dizer, um rendimento muito baixo. Então esse fundo, para eu entrar nele mesmo, eu entraria no máximo aqui com R$80, tá? R$80, e para mim estava caro ainda, tá? Então ele não vale isso. Então é bom você ficar atento, tá? Não entra na onda não do pessoal que está de barato. Os imóveis são excelentes. Eu volto a falar, é obrigação do fundo ter os imóveis excelentes e administrar bem. O restante ele está na renda variável. Então o mercado tem que decidir isso, tá? Uma parte dos contratos dele é o IPCA, 97% é IPCA, tá? Então aqui a parte do inquilino por setor, uma parte é varejo, tá? Então a maior exposição dele que ele tem aqui é 47%, que é do setor logística, que é o foco dele. 35% dos contratos são atípicos, tá? Lembrando que esse contrato atípico é aquele,
é que você fica amarrado num contrato, tá? Então, se você sair do imóvel, você tem que pagar o restante dos meses, tem uma multa aí. Os típicos não tem isso, tá? Então você vê que 35% são atípicos, só o outro que não, o outro já é, o cara pediu aqui, vai embora e tchau, e já é. Não tem essas amarras aí para quem tá, que tem um contrato lá, não. O perfil logístico, tal, só isso aqui, nada demais. Os imóveis dele, né, os imóveis são excelentes. Tem uma coisa que chamou a atenção, o número de cotistas vem subindo pouco, tá? Vem subindo aos pouquinhos, vai dando seus pulinhos aqui, até que vem subindo. Mas só lembrando, não entre na onda que isso dá uma decepção danada, já passei por isso. Os imóveis dele tem uma ótima localização, tá? Tá num raio aqui de 30 km, tá? Tem outros aqui que estão num raio aqui de 60. Tá no raio de 60 aqui, tá? Mais 60 quilômetros aqui da capital de São Paulo. Mas tem até uns imóveis aqui que já tá à venda, tá? Vai até mostrar aqui embaixo também. Os imóveis deles são imóveis tops, tá? São imóveis bem bacana, novos também, tá? Então é um fundo bem interessante, tá? Bem localizado os imóveis dele. Mas lembrando, eu não sou dono dos imóveis, né? Eu faço parte do fundo, mas eu não sou um dono assim em si do imóvel. Então, um imóvel bom é obrigação do fundo. E como é que eu vou fazer essa compra? Porque ele tem imóveis bons, eu vou comprar. Não, não é assim, não vai, isso não decide não. Tá uma compra. Então, fique atento. Então, são imóveis bem bacanas aqui. Esses imóveis aqui, né, que ele já colocou, tá no processo de venda, tá? Então, BTG Campinas aqui, Guarulhos, tá? Camaçari está em processo de venda, tá? Então logo ele pode vender. Aqui a quantidade de ativos que ele tem, os imóveis que estão à venda está aqui embaixo também, tá? Já. Então são imóveis bem bacana, tá? Não tem. Os clientes também são clientes bem firmes também, Nestlé, Amazon, Braskem. Apesar que Braskem tá meio estranho pra caramba. Então são imóveis bem, são inquilinos bacanas que ele tem. Aqui embaixo também a alavancagem, é muito importante você dar uma olhada na alavancagem. Esse fundo, a alavancagem dele é baixíssima, tá? Baixíssima. Está em torno de 3% agora, nesse ano, mas o ano que vem já vai cair para 2% e o outro ano para 1% e vai descendo. As obrigações dele, tranquila, tá? Então o fundo com uma dívida muito baixa, baixíssima mesmo. E paga isso aqui tranquilo, não precisa nem de emissão, né, para fazer isso. Então tá bem tranquilo esse fundo. Dando uma passada aqui na parte do gráfico dele, da análise gráfica dele. Estou aqui no gráfico semanal. Você vê que esse fundo aqui, ele bateu esse ponto aqui e ele volta força. Por quê? Ele chegou nesse ponto aqui, não chegou nem na linha de suporte, tá? A R$85. Eu era para ter comprado esse fundo nesse valor aqui, mas eu não comprei porque não vale a pena ainda comprar esse fundo aqui, tá? Só lembrando, é de 80 para baixo eu sou pago nesse fundo, não tem como pagar mais, então aguarda a oportunidade. Então se buscar esse ponto aqui, mais ou menos aqui dos seus, abaixo de 80, que é esse aqui, ó, que é esse fundo aqui embaixo, tá? Que tem que vir buscar, que ali daria os seus R$76. Só aqui que dá para comprar esse fundo, fora isso não tem como, tá? Então mesmo que ele busque esse suporte aqui que ele criou aqui, essa zona aqui de R$85, eu não compro ainda, porque não vale a pena. É um fundo bem interessante, mas no momento não é interessante comprar. Mas por acaso eles furar essas barreiras aqui, eu penso em entrar nesse fundo, que é um fundo, lembrando, só voltando a falar que é um fundo bem interessante, tá? Fundo bem interessante mesmo. O gráfico mensal vem se valorizando bastante, né? Na crise sanitária aqui ele chegou a bater ali 43, e ele vem valorizando bastante. O pessoal vai falar, mas aí ele pode subir, tá? E romper a máxima deles, que é acima de 102. Mas galera, vai romper essa máxima de R$102 ali. Vale a pena, né? Você compraria esse fundo pagando 76 centavos, né? Quer dizer, vai dar um rendimento igual a poupança, né? Você está investindo em variável recebendo um rendimento de poupança. Não faz sentido, né? Então, lembrando, para os novatos, fique atento antes de comprar esse tipo de fundo, tá? Faça os cálculos. No momento que está dando mais, tá chamando mais atenção são os fundos de papéis, tá? Estão com uns rendimentos bem interessantes. Lógico que são mais arriscados, mas é o que tem
para hoje. Esse aqui só se o mercado desabar aqui, aí é interessante colocar em carteira, só lembrando. Fica muito bacana. HGLG batendo ali nos R$ 120, dali para baixo fica interessante. Se não tem interesse, deixa esse fundo para lá e seja feliz, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.